Shalom, meu irmão e minha irmã, bom dia. Já percebeu que ao longo de sua história, alguns personagens bíblicos tiveram seus nomes trocados? Em algum momento, Deus lhes trocava o nome para mostrar ali como um marco que ele estava cessando, que eles estavam colocando um ponto final em uma história e começando uma nova história e escrevendo uma nova história. Exemplo, Abraão, Sarai, Sara, Jacó e Israel, entre outros. Mas também em alguns momentos nós percebemos que o inimigo tentou trocar, inverter o nome de algumas pessoas simplesmente para tentar minimizar, para tentar reprimir, ofuscar uma promessa ou o nome de alguma promessa que Deus tinha na vida dessas pessoas. Sabemos que o costume dos judeus era colocar o nome nos filhos para congratular algum evento, alguma situação, até mesmo ao Deus de Israel. E isso funcionava porque essas pessoas eram reconhecidas pelo nome que tinham e a história de seus nomes também lhes acompanhava. Mas em alguns momentos da história o inimigo tentou mudar, trocar o nome dessas pessoas. Se a gente for ver um exemplo básico disso é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor mandou que Aspenaz levasse moços, jovens, doutos, inteligentes, de Jerusalém, cativos à Babilônia, que chega Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a primeira coisa que o rei manda fazer e que Aspenaz faz é trocar o nome daqueles jovens. Ele pega Daniel, que significa Deus é meu juiz, e coloca seu nome Beltesazar, que significa príncipe de Bel, que era o deus principal da Babilônia. Pega Ananias, que significa quem alcançou a graça de Deus, e coloca seu nome Sadraque, que significa servo de Aco, o deus da lua, ou representante da lua na Babilônia. Pega Misael, que significa que Deus é este, e coloca o seu nome Mesaque, que significa quem é este ou que Deus é este. Muda a pronúncia. Pega Azarias, que significa o Senhor ajuda, ou que alcançou a ajuda de Deus, e coloca seu nome Abidnego, que significa servo de Nebo, Deus da sabedoria babilônica. Através dos nomes aqui, o inimigo está usando esses homens para tentar trocar o caráter e a filosofia daqueles servos de Deus. Exemplo, ou mais um dos nossos exemplos, Mefibosete. Não nasceu Mefibosete e nem nasceu em Lodebar. A história diz que quando Mefibosete sofre um acidente, quando ele nasce, filho de Jonatas, neto de Saul, seu nome foi colocado Meribe-Baal. Meribe-Baal significa contendedor de Baal, ou seja, ou subentende-se, aquele que guerreia contra deuses estranhos, ou seja, guerreia pelo nome do único Deus de Israel, que era Adonai. Então, quando Mefibosete sai de sua casa, que ele sofre um acidente, todos conhecemos a história, eles pegam e lhe colocam o nome Mefibosete, que significa o espalhador de vergonha, e levam ele para uma terra chamada Lodebar, que todos sabemos que era um lugar sem pasto ou lugar de esquecimento. Ou seja, o inimigo constantemente está tentando inverter os valores morais, espirituais que Deus depositou na vida dos teus servos. Às vezes algumas pessoas olham para você e falam de você incapaz, te julgam não ter condições do projeto e do propósito que Deus tem na tua vida.
Mas eu quero que você saiba nesta tarde que nenhuma palavra contrária pode mudar um decreto de Deus, que vale mais um sim de Deus do que um não do mundo inteiro. E você não é um espalhador de vergonha, você não é um debilitado, você é guerreiro e guerreira pelo nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Você não é servo de nenhum outro Deus, senão do Deus de Israel, aquele que peleja pelo teu povo e nos garante a vitória. Você, aleluias, tem como teu juiz ao Senhor de Israel. Você alcançou a graça do Deus de Israel. As pessoas irão te olhar e irão dizer: que Deus é esse que trabalha por ele? Porque o Senhor te ajudará. Tome posse desta palavra e entenda: não há palavra contrária, não há não de Satanás, não de demônio, não do mundo que possa impedir, que possa anular o sim que neste dia Deus está dando para você. A vitória é tua. Tome posse dela em nome de Jesus. Vencedor, em nome de Jesus.